Era uma manhã como tantas outras, tingida pelo azul pálido de um verão japonês que prometia ser abafado. Nas ruas de Hiroshima, o cotidiano respirava. O som metálico das bicicletas cruzando as pontes, o aroma do arroz sendo preparado, o murmúrio das crianças, que com seus uniformes impecáveis caminhavam em direção à escola, rindo de piadas que nunca chegariam ao fim. O mundo estava em guerra, sim, mas ali, naquele instante preciso, a vida insistia em sua rotina pacífica e quase banal. Comerciantes levantavam suas portas de ferro e o sol, ainda baixo, acariciava as águas do rio Ota. Ninguém olhou para cima com medo. O céu era apenas um teto infinito, azul e indiferente. Até que às 8h15 da manhã, ele se rasgou. Não houve aviso, não houve tempo para o adeus. Em um segundo, a luz de 1000 sóis obliterou a visão. No segundo seguinte, o som foi devorado por um vácuo absoluto. O que era pedra tornou-se pó, o que era carne tornou-se sombra gravada para sempre nas calçadas. Em menos de 60 batidas de um coração aterrorizado, uma metrópole vibrante foi reduzida a um deserto de cinzas. Hiroshima não apenas caiu, ela foi apagada. E com ela, o mundo como o conhecíamos deixou de existir. Relatos como este nos lembram da fragilidade da nossa própria existência e do peso esmagador das escolhas que moldam os séculos. Para continuar explorando as sombras e as luzes da trajetória humana, convido você a se inscrever no Ontem é História. Ao fazer parte desta comunidade, você garante que narrativas como esta nunca sejam apagadas pelo tempo. No próximo bloco, deixamos o solo de Hiroshima para trás. Vamos subir a 31.000 pés de altitude, sentir o frio da cabine do Enola Gay e entender o que acontecia acima das nuvens enquanto a cidade abaixo ainda dormia. A 31.000 pés de altitude, o som rítmico e mecânico de 4 motores Wright R335 cortava a atmosfera como uma sentença de morte. Abaixo, Hiroshima acordava sob o calor úmido do verão japonês. Acima, no ventre gélido do B-29, batizado de Enola Gay, o ar era denso, carregado não de umidade, mas de uma tensão clínica e irreversível. Ali, o capitão William Dick Parsons executava um ritual sombrio e meticuloso. Espreitando-se no compartimento de bombas, longe dos olhos do mundo, ele armava a Little Boy. Não era um procedimento comum, era uma cirurgia em pleno voo. Com as mãos firmes, Parsons substituía os plugs de ignição verdes pelos vermelhos, transformando aquele cilindro de aço e urânio de um objeto inerte em um sol artificial pronto a nascer. Cada giro de parafuso, cada conexão elétrica feita no silêncio da cabine era um passo irreversível em direção ao abismo. O contraste era brutal. Abaixo, o calor humano e a fragilidade da vida civil. Acima, o brilho frio do metal e a precisão matemática da aniquilação. A Little Boy não era apenas uma arma, era a materialização de séculos de física convertidos em um instrumento de poder absoluto, aguardando o momento exato em que a gravidade faria o resto. O relógio marcava 8h15. A baia de bomba se abriu e por 43 segundos o mundo prendeu a respiração. O que se seguiu não foi uma explosão comum, foi o instante em que a humanidade descobriu que possuía o poder de se extinguir. O céu sobre Hiroshima naquela manhã não caiu de uma só vez. Primeiro, ele se rasgou em um clarão que as testemunhas chamariam para sempre de pica. Não era apenas luz, era uma brancura absoluta. Um vazio visual que parecia apagar a existência das cores e das formas. No epicentro, a temperatura saltou instantaneamente para 4.000 graus Celsius, mais quente do que a superfície do Sol. E foi nesse microsegundo, antes mesmo que qualquer ouvido humano pudesse processar o som da explosão, que nasceu um dos fenômenos mais perturbadores da era nuclear: as sombras de Hiroshima. Nas escadarias do Banco Sumitomo, a apenas 260 metros do ponto zero, alguém estava sentado.
Talvez esperasse a abertura das portas, talvez apenas descansasse as pernas antes de um longo dia de trabalho. Em menos de um piscar de olhos, essa vida foi vaporizada. Mas a radiação térmica da Little Boy era tão intensa que agiu como um flash de uma câmera cósmica. Ela clareou as pedras de granito ao redor, e onde o corpo daquela pessoa estava, a luz foi bloqueada. O resultado? Uma silhueta escura, a impressão permanente de um último momento de descanso gravada para sempre no mármore frio. A pessoa se foi, sua sombra ficou. Este fenômeno, conhecido como impressões térmicas nucleares, não foi um caso isolado. Por toda a cidade, a luz atômica criou uma galeria de fantasmas. Nas paredes de madeira das casas, vigas projetavam sombras de estruturas que não existiam mais. Nas pontes, as silhuetas de corrimãos e transeuntes tornaram-se tatuagens na pedra. Para os sobreviventes que vagavam atordoados pelas ruínas, essas marcas eram assombrações literais. A cidade havia se convertido em um negativo fotográfico de si mesma. A física por trás desse horror é tão fascinante quanto devastadora. A bomba liberou uma onda de calor tão vasta que a matéria orgânica simplesmente saltou do estado sólido para o gasoso, sem passar pelo líquido, o fenômeno da sublimação instantânea. As sombras não eram manchas de fuligem ou resíduos de corpos, como muitos inicialmente pensaram. Eram a cor original da pedra, preservada pela intervenção trágica de um ser humano que serviu de escudo térmico para o próprio chão que pisava. Para os que não estavam no epicentro, mas sofreram o calor direto, a realidade foi igualmente grotesca. Sobreviventes relatam ter visto figuras que pareciam de cera derretida. A pele, solta do corpo pela radiação térmica, pendia das mãos e rostos como se fossem roupas velhas. O silêncio que se seguiu à explosão, o dom do picadom, era interrompido apenas pelo som de passos arrastados e pelo gemido coletivo de uma cidade que havia descoberto que o fim do mundo não era um conceito religioso, mas uma realidade tecnológica. As sombras de Hiroshima nos ensinam sobre a fragilidade da civilização. Em um minuto, a cidade pulsava com o cheiro de peixe fresco nos mercados e o som de crianças recitando lições. No minuto seguinte, era uma paisagem lunar, onde a única prova de que seres humanos haviam existido eram manchas escuras no asfalto. Essas marcas resistiram por décadas à chuva e ao vento. Elas são o lembrete de que a tecnologia, quando divorciada da empatia, possui uma capacidade macabra de criar arte a partir da morte. Olhar para essas sombras hoje é entender que o mundo que conhecemos é sustentado por um equilíbrio precário. As silhuetas gravadas nas paredes de Hiroshima não celebram generais nem erguem bandeiras de vitória. Elas apenas dizem: eu estive aqui, eu vivi, e num instante de luz insuportável, fui transformado em pedra. A poeira ainda não havia baixado totalmente, mas o silêncio que se seguiu ao rugido da Little Boy era mais ensurdecedor do que a própria explosão. Hiroshima, que minutos antes era um mosaico vibrante de mercados, escolas e templos, havia se tornado um deserto cinzento. E o verdadeiro horror não estava nas pedras derretidas ou nas sombras gravadas nos muros, estava no que restou daqueles que não foram vaporizados instantaneamente. O que emergiu das nuvens de detritos desafiava a própria definição de humanidade. Relatos de socorristas e dos primeiros médicos a chegar ao local descrevem figuras que mal podiam ser reconhecidas como pessoas. A radiação térmica não apenas queimou a pele, ela a transmutou. A derme, outrora macia e vital, tornou-se negra, rígida e escamosa. Em muitos casos, a pele se soltou dos corpos e ficou pendurada em tiras, revelando o músculo vermelho e pulsante por baixo. Essas figuras vagavam pelas ruínas em um transe absoluto. O choque neurológico era tão profundo que a dor inicialmente parecia ter sido suspensa, substituída por um vazio existencial. Muitos estavam cegos, pois seus olhos haviam sofrido queimaduras graves no momento do clarão. Caminhavam com os braços estendidos para a frente, não para tatear o caminho, mas porque o simples contato do tecido da roupa contra a pele queimada era uma agonia insuportável.
Seus rostos eram máscaras de anonimato trágico. Lábios haviam desaparecido, narizes consumidos pelo calor. O som que emitiam não era um grito, pois suas gargantas estavam secas e queimadas pelo ar superaquecido, mas um chiado rítmico e seco, como o sibilar de um animal ferido. A psicologia dos Hibakusha era de um isolamento total. Imagine encontrar alguém no meio da fumaça e não saber se é seu marido, sua esposa ou seu filho, porque a identidade física foi apagada. Sobreviventes descrevem encontros terríveis, pais passando por seus próprios filhos sem reconhecê-los, confundindo-os com as inúmeras outras figuras carbonizadas que rastejavam pelo chão. A cidade havia se tornado um laboratório de dor, onde a estrutura social ruiu em segundos. Médicos e enfermeiras que haviam sobrevivido olhavam para os feridos com uma mistura de terror e impotência. Não havia morfina, não havia bandagens, não havia água limpa. Movidos pelo instinto mais primitivo, milhares desses sobreviventes avançavam em direção aos 7 rios de Hiroshima. Acreditavam que a água do rio Ota ou do rio Motoyasu traria alívio para as chamas que pareciam ainda queimar dentro de suas células. Ao chegarem às margens, muitos se lançavam na água com desespero, apenas para descobrir que o rio estava repleto de corpos e detritos. Aqueles que bebiam daquela água, em uma tentativa desesperada de aplacar a sede de fogo, selavam seu destino, pois do céu já começava a cair a chuva negra. Este capítulo da história de Hiroshima é o mais difícil de narrar, porque nos obriga a olhar para o limite do que um ser humano pode suportar antes de perder sua essência física. Os Hibakusha são o testemunho máximo da crueldade técnica, a capacidade de criar uma arma que não apenas mata, mas que desfigura a vítima a ponto de lhe roubar a própria face antes do último suspiro. Enquanto o Enola Gay se afastava no horizonte, no solo, milhares de figuras silenciosas continuavam sua marcha lenta através de um mundo que já não lhes pertencia. Enquanto os incêndios devoravam o que restava das frágeis estruturas de madeira, o céu de Hiroshima, antes de um azul límpido e matinal, tornou-se pesado, carregado de uma escuridão antinatural. Foi então que ocorreu o último e talvez mais cruel ato daquela manhã. A chuva começou a cair. Mas não era uma chuva comum. Gotas grossas, negras e viscosas como óleo despencaram sobre os sobreviventes que clamavam por água. A chuva negra trouxe consigo o toque invisível da radiação, selando destinos que haviam escapado do calor e do impacto inicial. O que era um deserto de cinzas transformou-se em um lamaçal radioativo, onde o desespero humano encontrou seu limite absoluto. Hiroshima não é apenas uma data no calendário ou uma coordenada geográfica. É a cicatriz mais profunda na alma da modernidade. O legado daquele minuto reside na compreensão de que, pela primeira vez, a humanidade criou os meios de sua própria extinção total. Hoje, as sombras gravadas na pedra e as ruínas da cúpula da bomba atômica permanecem como sentinelas silenciosas, lembrando-nos que o progresso tecnológico, quando divorciado da ética e da compaixão, é apenas um caminho mais rápido para o abismo. O sacrifício de milhares de anônimos transformou Hiroshima em um santuário pela paz, um farol que brilha para que o resto do mundo nunca precise ver o mesmo sol artificial nascer novamente. Ao olharmos para o rio Motoyasu, onde outrora corpos flutuavam em busca de frescor, vemos hoje o reflexo de um futuro que ainda podemos proteger. A tragédia de Hiroshima é o lembrete final de que o poder de destruir um mundo inteiro cabe em uma caixa metálica. Mas a sabedoria para nunca abri-la deve residir no coração de cada um de nós. O minuto em que o mundo acabou foi o início de uma era em que a paz deixou de ser uma opção para se tornar uma necessidade de sobrevivência. Que o silêncio das vítimas de 1945 ecoe mais forte do que qualquer explosão, sussurrando aos nossos ouvidos que ontem é história e que a história é o único escudo que temos contra a repetição dos nossos próprios erros.